Esse pedacinho é bom saber, né? Tudo bem, vamos lá. Eu sou Reginaldo Manente, repórter fotográfico, nascido em 12 de janeiro de 1934, no bairro da Moca, mais precisamente na Rua da Moca, onde eu morei até os 15 anos, e depois mudei-me para a Vila Mariana. Meu tempo todo, minha vida toda foi na Vila Mariana, até 5 anos atrás, que eu decidi sair de São Paulo, acompanhar minha mulher para a cidade dela, que é Tupã, onde vivemos com bastante tranquilidade, sem trabalho, sem nada. Quando eu fui para Tupã, ainda continuei trabalhando, continuei com o escritório montado em São Paulo, por mais uns anos. E voltava todo mês 2, 3 vezes. Mas agora deu uma parada também. Bom, o meu primeiro contato com a fotografia mesmo foi o avesso, sendo modelo. Porque meu irmão, 11 anos mais velho que eu, isso eu nasci em 34, ele já começou, ele já trabalhava com fotografia. Ele trabalhava num laboratório de um alemão, ou melhor, de um húngaro, que era do Palácio do Governo. E levava para casa as máquinas fotográficas e fazia ensaios comigo, né? E assim começou a fotografia. Quando eu estava mais mocinho, com 16 anos, o meu irmão já tinha passado a trabalhar no Palácio do Governo como fotógrafo e fazia um bico no jornal à noite. E só que ele estava fazendo faculdade, nos fins de semana era difícil para ele. Então tinha uma página que chamava Página no Esporte, e eu ia substituí-lo com 18 anos, ele fazia a noite na várzea, e as fotografias que precisava era fotografar os times de futebol, só isso. Então eu ia junto com o repórter, ia para os campos de futebol de várzea, onde ele já tinha pré-determinado, e fotografava os times. Isso foi o que eu fiz com 16 anos, comecei fazendo isso. Daí eu trabalhava no comércio. Aos 18 anos o meu irmão me chamou e disse, olha, eu vou te tirar do comércio e vou levar você para a fotografia, porque na fotografia você vai ter muito mais chance, muito mais melhor condições do que trabalhar no comércio. Você pode chegar a ser um bom fotógrafo, enfim, um bom destaque, o que nunca vai acontecer se ele ficando no comércio. E assim fui. O primeiro emprego que aconteceu foi no jornal O Esporte. Ele me levou, ele foi convidado para trabalhar nesse jornal, e ele disse, eu já tenho meu emprego, já tenho meu bico. Isso ele falou para o Casimiro, o Glicério Casimiro dos Santos, que era presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos. Ele disse, Glicério, mas eu tenho um irmão que está preparadinho para começar para ir para trabalhar. Disse, bom, então vamos pegar teu irmão. E me levou para o jornal Esporte. O salário já era muito melhor do que eu ganhava no comércio. Mas o que me entusiasmou mesmo foi isso de ser fotógrafo do Palmeiras. Eu falei, caramba, eu palmeirense, vou lá na arquibancada para ver o jogo do Palmeiras. Agora eu vou ficar no meio do jogador, lá perto dele, isso é um paraíso. Eu fiquei entusiasmadíssimo com os primeiros serviços, ficava maravilhado do que estava acontecendo comigo. Eu falei, isso aqui é bom mesmo, eu não vou largar isso nunca mais. E fui fazendo carreira. Esse jornal só falava de futebol. Eu fiquei lá por 5 anos, 5 para 6 anos, e daí eu fui para a Gazeta. Eu comecei em 52 e fui para a Gazeta em 58. Fiquei na Gazeta até 59, e em 59 no fim de 59, passei para o jornal Estado de São Paulo. A minha primeira pauta foi o Palmeiras. Foi ver um treino do Palmeiras. O jornal usava para treino, só usava fotos bem paradas, sabe? Foto bem, mais ou menos, foto com efeito, jogador sentado, ou com a bola grande na frente. Foto charmosa. Não fotografava lances de treino. Essa foi a minha primeira pauta.
fotografia no jornalismo não é das coisas mais bem gratificadas financeiramente. Então, todos os fotógrafos sempre tinha ser uma segunda coisa a fazer, tinha um bico a fazer, tinha muita coisinha a fazer, então corria muito atrás do trabalho. Não é que com o trabalho do Estado, do jornal, você já estava resolvido o teu salário da semana, do mês, e te sobrava tempo para lazer. Não, corria atrás de serviço mesmo. Excepcionalmente o Estado, eu quando saí da Gazeta, fui trabalhar no Estado, eu fui porque eu sabia do salário do Estado. O Estado pagava muito bem, ninguém entendia o porquê. O grupo de fotógrafos do Estado eram de cinco fotógrafos, mas 5 fotógrafos que aquele lugar qualquer um queria, qualquer fotógrafo queria aquele lugar, porque pagava olha, o meu primeiro salário no Estado foi 6 vezes o salário da Gazeta. E a Gazeta não é que pagava ruim, pagava a média de salário do fotógrafo. Então aconteceu o seguinte, o Domício Pinheiro vai sair de licença saúde. Se você quiser vir fazer um bico no lugar dele, cobrir a vaga dele, você pode vir. Eu vou. Então eu trabalhava na Gazeta na parte da manhã, saía da Gazeta às 3 horas e ia para o Estado. Eu entrava no Estado às 4h30, 5 horas, para trabalhar até a noite. E esse Araki japonês deve ter gostado do meu jeito, alguma coisa, porque ele me passou na fila, na frente de tantos outros fotógrafos. E ele falou, olha, o Domício foi para Campo de Jordão, ele está tuberculoso. E ele pensa que ele vai voltar em 10 dias, mas ele vai ficar lá bastante tempo, ele vai ficar, acho que ele vai, até um ano ele pode ficar lá. Eu falei, ué, eu não vou torcer para que isso aconteça, mas também não vai ser ruim para mim se ele ficar. Mas quando o Domício chegou, eu já estava bem, quando o Domício voltou, que realmente demorou, eu já estava bem entrosado no Estadão, muito bem entrosado. E eu falei, olha, eu preciso sair, porque a Gazeta já está achando ruim, não quer que eu fique trabalhando nos dois lugares, mandar esse dia aqui ou lá, como aqui eu não sou fotógrafo, vou parar. Aí me contrataram, disse, não, então você fica aqui, você sai da Gazeta e fica. Foi assim que eu entrei no Estadão. Isso foi no dia 7 de setembro de 1956. Era um jogo treino do Santos com o Corinthians de Santo André, em Santo André. E eu fui destacado para fazer esse trabalho, porque o Palmeiras estava descansado e o Santos não tinha fotógrafo. O Santos ficava, um ou outro que ficava sobrando, corria para cobrir o Santos. Porque quando ele saía de Santos não tinha ninguém para fazer. E eu estava perto do vestiário, um vestiário antigo, o campo já era um campo bem precário, e o vestiário pequeno, sem nenhuma estrutura, e estava para o lado de fora do vestiário o Zito, não o Zico, o Zito que jogou na seleção de 62. E o Zito estava com o menino, me chamou, falou, ó, faz uma foto minha com esse moleque aqui, que esse aqui vai longe. Eu falei, tudo bem, né? Falei isso com a Rolleiflex. Fotografei os dois, o moleque falou, estão me gozando. Eu fiz a foto dos dois, os dois abraçados, ainda sem camisa, o Pelé com a chuteira na mão, e passou para mim aquela era tão normal como fotografar qualquer outra pessoa. Né? E depois o Pelé entrou para substituir o Jair da Rosa Pinto, ele fez meio tempo, saiu, entrou o Pelé. E o Pelé, eu fiz 2 lances de área, e por sorte aparece o Pelé, né, num desses lances que o jornal publicou e com o meu nome. Então esse foi o primeiro registro do Pelé como no futebol profissional pelo Santos. A telefoto foi o seguinte, eu trabalhava, eu fui para o jornal Estado em 59.
em 62 teve os Jogos Pan-Americanos em São Paulo. E a associação, a organização tinha os fotógrafos da organização que cedia as fotos para todos os jornais, para todas as revistas, para todos os veículos internacionais. Que quisesse, pegava essa foto dessa organização que tinha, e eu era o fotógrafo destacado pelo Jornal Estado para fazer parte desse grupo, que éramos em 10. E ali eu conheci muito bem o pessoal da United Press. E a United Press tinha a sede deles, era no mesmo prédio onde era a sede do Jornal Estado de São Paulo, na Rua Major Quedinho. Então eu fiquei muito íntimo da coisa. Então aí que eu com o conhecimento que eu tinha, eu precisava ir para Presidente Prudente. Eu ia de avião para Presidente Prudente, fotografava o jogo meia hora e voltava com o filme com meia hora, nem meia hora, 20 minutos de jogo, 20 minutos para pôr as fotos no mesmo jornal, no mesmo dia. Eu, com o conhecimento que eu tinha na Gazeta, na United Press, eu pedi lá para o dono, olha, você tem essa máquina que você não usa do domingo, que é a transmissora, deixa eu levar para fazer um serviço para o Estado, porque eu vou até Presidente Prudente, de avião. O avião fica me esperando lá para fazer 15 minutos de jogo, me traz de volta para São Paulo, revelando o filme no avião para chegar aqui com o filme pronto. Aí ele, não, a gente não tem problema nenhum com a máquina, você pode usar. Pode. E aí eu levei a proposta para o Mino Carta, aí ele falou, eu acho que você não vai conseguir nada com isso aí, não. Eu falei, não, você tinha uma linha direta que ficava para o Estado, fazia um contrato antecipado com a Telefônica, eles tinham uma linha direta para passar as mensagens e o texto do jogo direto para a redação. E instalava essa linha, instalava na cabine, instalava onde o jornal queria. A primeira jogo foi em Presidente Prudente, Corinthians e Prudentina. Nos 20 minutos que eu fotografei de jogo, a Prudentina fez um gol. E, para mim, já era uma foto de movimento do jogo que já era importante. Então, eu fui correndo para o laboratório, ampliei aquela foto, coloquei na máquina, fiz a transmissão, porque a linha, o problema todo era conseguir falar com São Paulo. Mas como tinha essa linha reservada, era fácil, era só chegar lá, pegar, tirar do outro, e a retaguarda em São Paulo estava me esperando, com outro equipamento, o equipamento receptor. E aí fiz a transmissão de 5 fotos, ainda deu tempo de voltar para o campo e fotografar mais um pouquinho do jogo, mas aí já não mais para transmitir, voltei por continuar fotografando, mas as 4 fotos que eu mandei foi logo antes de terminar o primeiro tempo, eu já tinha foto do jogo na redação. O primeiro prêmio que eu ganhei foi em 1961, foi com a revolta dos bombeiros. Os bombeiros estavam em greve por melhores salários, já há muitos dias de greve, e resolveram fazer uma passeata até os campos até o Palácio do Governo, que eram os Campos Elíseos. O quartel-general deles era dos bombeiros ali na Praça Clóvis Bevilacqua. E daí eles saíram em passeata até os Campos Elíseos. Chegando na porta dos Campos Elíseos, o comandante do 2º Exército era o general Humberto de Souza Mello, deu voz de prisão. Então, um dos manifestantes, dos grevistas, se desesperou, ele ficou tão nervoso, tão irritado, e começou a chorar. E chorou bonito na minha frente. Eu fiz um close dele chorando, um segurando e ele chorando, mas a foto, o choro em si é bonito. Olha, eu não vejo diferença minha para outros fotógrafos. Só quem sabe as coisas
As coisas acontecem, nem sempre você está bem preparado, nem sempre você dá sorte, você tem aquela história antiga que você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu estava no lugar certo, porque aquele bombeiro chorou ali na minha frente, tinha 500 bombeiros, e eu estava perto desse que chorou. Eu só que vi aquilo, os outros não viram, sabe? Então eu fiz 3, 4 fotos, ainda com as reflex. Umas fotos bem assim, 1 metro e meio entre eu e o rapaz estava chorando, mas dentro de um quadro normal, de um repórter de imprensa, que eu era fotógrafo do jornal O Estado, e que era um quadro de primeiríssimo nível que tinha. Mas não era só o Estado que tinha bons fotógrafos. Bons fotógrafos tinha em todos os jornais. Mas já aconteceu, não vejo por isso nenhuma grande mérito em dizer que tem alguma diferença. Não tem diferença nenhuma. Segundo prêmio, eu ganhei com o Amarildo, no Chile, em 1900. A foto foi feita em 1962. E o Brasil, a chave do Brasil tinha o Brasil, a Espanha, o México e a Tchecoslováquia. O Brasil fez o primeiro jogo contra o México e ganhou fácil. E o segundo jogo contra a Tchecoslováquia, o Pelé, ainda no primeiro tempo, se machucou. E no jogo seguinte, entrou no lugar do Pelé, o Amarildo, que o Pelé saiu, não jogou mais a Copa. E no jogo seguinte era contra a Espanha. Esse jogo que o Pelé saiu foi contra a Tchecoslováquia, eles empataram. E o jogo contra a Espanha, o Brasil precisava fazer bons resultados para poder se classificar, senão não se classificaria. E entrou no lugar do Pelé o Amarildo. O Amarildo era um moleque que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, não tinha valor, tinha prestígio nenhum. E pegou essa coisa de substituir o insubstituível Pelé, né? E ele entrou em campo e o Brasil estava apanhando. Estava apanhando a Espanha, saiu o primeiro tempo perdendo de 1-0. Com esse 1-0 o Brasil estava fora da Copa. Entrou no segundo tempo, o Amarildo fez 2 gols. E com esses 2 gols o Brasil se classificou. Então quando ele saiu, quando terminou o jogo, eu estava fora do campo, fazendo em cima da arquibancada. Mas naquele tempo a mobilidade do fotógrafo era maior do que hoje. Tá? Então, acabei o meu trabalho ali, eu corri para dentro do campo, porque eu sabia que o grande assunto era o Amarildo. E quando eu cheguei perto dele, ele ia indo para o vestiário e chorando e enxugando, com a mão assim, maravilhoso, a foto é bonita. E com isso eu ganhei a segunda vez o prêmio ESSO. Eu ganhei 4 vezes o ESSO. E as 4 vezes com um rosto de gente chorando. O terceiro prêmio ESSO foi um despejo numa favela. Uma favela lá na Vila Prudente. E no meio daquela confusão toda, a polícia desmontando os barracos, aquele desespero todo, e eu vi uma senhora que eu achei charmosa o jeito dela. Eu pensei, isso rende uma boa foto. Ela estava com uma criancinha, estava assim, como sendo você aí o fotógrafo, ela estava com uma criancinha aqui do lado esquerdo, no colo, e de frente assim, chorando. Ela tinha um pano amarrado na cabeça, não cobrindo todo o cabelo, mas uma volta assim, um pano amarrado na cabeça, e o pescoço todo machucado. E eu vi aquela mulher com aquela criança na cabeça, eu pensei, puxa vida, que situação difícil dessa senhora, né? Isso foi um momento que mais me chocou no meu trabalho fotográfico, essa foto que eu fiz já com dó da situação da pessoa. E quando ela estava na posição certa que eu queria, eu fui fazer a foto, a criancinha que estava no colo levantou a bainha da saia assim e está enxugando a lágrima da mãe. O quarto prêmio ESSO foi na Espanha, quando o Brasil perdeu para a Itália.
O Brasil já era campeão antecipado, não pela torcida brasileira, pelo patriotismo, mas o mundo inteiro dava o Brasil como campeão. E o Paulo Rossi, jogador da Itália, fez 3 gols. Fez um gol, o Brasil empatou. Fez outro gol, o Brasil empatou. E com o segundo gol, com o empate, já era campeão, já era o finalista. Concentração, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu sei que o Paulo Rossi foi lá e acabou fazendo o terceiro gol. E com isso foi aquele desespero geral na coisa, não um nó amargo na boca de todos os brasileiros, os que jogavam, os que trabalhavam, tudo. E eu já lembrei do meu jeito, eu falei, preciso mostrar, não, o jogador, aí já não está mais interessante, mostrar alguém da torcida como sentiu isso. E saí procurando, já tinha fotografado de longe um jogador, saí na arquibancada, fui para a arquibancada procurando alguma coisa que representasse bem aquele, e vi esse menino. E de longe ele fez um gesto assim, eu falei, caramba, se ele repetisse, aí eu vou lá para o lado dele. Se ele repetisse esse choro, ele chorou. Se ele repetisse esse choro, a foto é boa. E cheguei bem próximo dele. Mas como a mãe dele também estava chorando, a mãe dele tinha sido Miss Fluminense. Ela estava no lugar de honra da arquibancada. E a mãe, quando me viu chegando, achou que a foto era com ela. E por achar que a foto era com ela, o menino entendeu também que devia ser com a mãe e ignorou a minha presença, sabe? Porque se ele me visse ali com a máquina, ele jamais ficaria à vontade. Então ele esqueceu de mim ali e chorou outra vez, como eu tinha visto de longe. Mas ele levantou tudo, aquele olhar de orgulho ferido assim, e com a boca meio fechada, querendo chorar sem querer, sabe? E essa foi a foto que eu fiz, e aí em seguida ele chorou feio mesmo. Mas a foto dele chorando feio, eu não achei que era foto boa. A foto dele, eu falo, a foto dele prendendo com orgulho, ele tinha orgulho. E ele é fotografado desse lado, tinha aqui é o Brasil, e ele, um menino bonito, um jeitinho assim, ficou bonito. A foto ficou muito bonita. E transmiti por telefone. Hoje, por exemplo, honestamente, hoje eu não gostaria de estar trabalhando numa redação. Porque todo mundo com um celular faz uma foto. Lá na minha cidade, em Tupã, eu quando pego a minha máquina para uma festinha, alguma coisa que eu vou fazer, o camarada acha até meio engraçado, ainda ele usa essas máquinas antigas, né? Porque todo mundo tem um celular, faz igual. E o pior é que a qualidade do celular não é ruim. A qualidade do celular é boa mesmo. A minha mulher tem um celular, ela faz fotos que tem mais qualidade do que as fotos que eu fazia com toda a minha experiência nos anos 50. É diferente, é muito diferente a coisa. A associação era muito forte, muito respeitada. Tinha inclusive um concurso de Miss Objetiva, que era muito conhecido, que até gente famosa da televisão ganhou o concurso, foi a Miss Objetiva, a Hebe Camargo foi Miss Objetiva. Então era uma coisa muito prestigiada. A Associação dos Fotógrafos tinha muito prestígio, tinha um distintivo, e você com esse distintivo, você parecia quase um policial, alguma coisa. Você tinha todas as portas abertas. E tinha um distintivo de visitante. Se vinha fotógrafo do Rio, se ia ter dificuldade aqui, ele tinha um distintivo de visitante. Era uma coisa organizada e era forte. Depois dos anos 60, 65, a associação começou a morrer. Eu não sei, não perdeu o interesse pela associação. Eu era fotógrafo da empresa, era do Estado, o Jornal da Tarde. E o Jornal Estado, o Jornal da Tarde, colocou 5 fotógrafos para trabalhar nisso. Fomos em 5 lá para Vila Belmiro.
Só que antes de sair, o Alberto Helena era da Esporte do Jornal da Tarde e disse que quis fazer uma reunião com os fotógrafos. E fomos lá os 5 conversar com ele, ver o que ele queria. Né? Ele falou, olha, a foto que eu quero que vocês façam é o Pelé tirando a chuteira. Aí um olhou para o outro assim, começou a rir, né? Todo mundo riu, porra, quem não quer fazer essa foto? Né? Só que como vai fazer uma foto dessa num dia daquele, naquele momento? Isso é um tumulto, filho da mãe, ninguém consegue entrar no bestiário, não vai conseguir nada. Tá demorizado, está tudo bem, a gente vai ver. E foram no carro conversando, mas cada coisa que os caras inventam, o Pelé tirando chuteiro. Quem vai tentar fazer isso? Ah, ninguém. Bom, e acabou, fomos embora. Morreu o assunto. Quando estou no campo, entrou o time de Santos, entrou em campo, mas tinha tanto fotógrafo. Mas tinha mais fotógrafo e repórter em campo do que gente na arquibancada. Aquilo era um mar de gente ali. Eu olhei, de repente, me deu um estalo, eu pensei bem assim, eu falei, eu vou tentar fazer a foto. Também se der errado, dane-se, que não vai fazer tanta diferença o meu trabalho aqui, tem mais 4 aí para fazer. Quando está aquele tumulto, aquela coisa, eu corri por dentro do vestiário, o segurança me segurou. Ele falou, epa, onde você vai? Eu falei, o filme engasgou aqui na máquina, não vai nem para frente nem para trás, eu preciso tirar, e preciso de um lugar escuro. Ele falou, mas aqui dentro não tem lugar escuro, lá embaixo não tem lugar escuro nenhum. Eu falei, não é o caso, lá embaixo eu me ajeito, eu tiro a camisa, a calça, embrulho a máquina na roupa para tirar, eu não vou fazer isso aqui no meio do campo. Ele pensou bem, ele também estava mais interessado em ver a peça do Pelé, falou, deixa esse bobão aí, vai. Ele falou, vai lá, faça. Eu entrei no túnel, eu sabia, na Vila Belmiro, eu conhecia muito bem, sabia onde havia o vestiário do Santos. Cheguei na porta do vestiário, pus a mão na maçaneta, estava aberta. Eu falei, caramba, acho que vai dar certo. Entrei, falei, olhei bem, olhei no lugar, fiquei quietinho lá no meu lugar. Eu falei, e aquele barulho lá fora, eu falei, acho que eu vou perder tudo lá, não vou fazer nada, não vou fazer aqui. Porque eu já sabia, não só eu, todo mundo sabia que o Pelé ia jogar 20 minutos, ia parar, ia ajoelhar, ia fazer os cumprimentos todos, e sair, entrava um outro lugar dele e acabou a carreira dele. De repente eu ouço aquela festa, aquela gritaria, aquela coisa toda, falei, acabou o jogo, ele já está se despedindo. Passou um pouquinho, uma gritaria na porta do vestiário, um tropeço, abre a porta, fecha a porta depressa, entra o Pelé, sozinho. Eu ali, ele deu de cara comigo assim, ele me conhecia muito bem, mas não que ele fosse meu amigo, nada disso, mas ele sabia que eu era fotógrafo, já tinha feito tantas fotos dele, tudo, mas não me falou nada também, e começou a chorar, e fez um trabalho bonito dele. Mas só que quando ele foi no vestiário, no armário dele, na frente do armário dele, ele abriu o armário, tem escrito lá, o pessoal que se despediu, tudo escrito, fotos bonitas. E aí ele tirou a chuteira. Só que em vez de ele fazer o que seria o tradicional de tirar a chuteira, sentar, tirar a chuteira assim, não, ele fez em pé, descalçou uma pisando na outra, assim, sabe? E aí, na meio de costas para mim, eu também não tinha coragem de falar, ô Pelé, senta aí e tira a chuteira direito. Mas mesmo assim, foi a foto dele tirando a chuteira. Ele estava realmente tirando a chuteira, acabou ali para ele. O Jornal da Tarde, que tinha tirado a foto, deu na primeira página, inteirinha, ele de costas tirando a chuteira. Foi assim que eu fiz a última foto do Pelé. Você me pediu agora para que eu passasse a mão no rosto para limpar que estava escorrendo aqui. Eu sou muito emotivo, eu sou meio chorão, sabe? Eu choro fácil, assim. Então, olha, para mim, a grande alegria de ser fotógrafo é o seguinte, até hoje, quando me perguntam o que eu fiz na vida, trabalhar não trabalhei, só me divertia. Eu não tive serviço ainda.
Até agora eu estou em férias, eu não sei se um dia eu vou trabalhar. Porque para mim a fotografia foi uma brincadeira. Uma brincadeira que eu me dava bem, eu fazia com gosto. Não que eu não tenha trabalhado, eu trabalhava muito, trabalhava e fazia plantões diretos em um lugar, outro lugar, tinha trabalho de todo jeito, mas sempre foram coisas que me satisfaziam muito estar fazendo isso. Então, para mim, eu só tenho alegria. Não tenho coisa nenhuma triste para contar, mesmo nos piores momentos da fotografia, que às vezes todo mundo tem, não sou mágico para dar tudo certo, para mim tanta coisa também deu errado. Mas mesmo as coisas que deram errado, sempre foram dentro do espírito de trabalho, não deu certo porque não deu certo, mas tudo para mim foi passar tempo foi uma alegria, eu não trabalhei, estou em férias. Olha, pela minha experiência de tantos anos de trabalho, o recado que eu tenho para dar, o conselho que eu daria, é que se sinta bem trabalhando, que faça com amor, faça com vontade, independente de que trabalho for. Você quando trabalha no jornal te dão pautas às vezes que é para o que eu vou fazer dessa pauta? Mas eu sempre me virei, quando a minha pauta era ruim lá na cidade, eu voltava com além da pauta uma foto que eu tinha visto alguém fazendo alguma coisa e arrumava um espaço no jornal e publicava. Então que façam com prazer, façam com amor, que a vida é gostosa, a vida de trabalhar com imagem é muito gratificante. Pelo menos para mim foi. Para quem gosta disso, é sempre. É esse o meu recado. Trabalhem com vontade, trabalhem com amor à profissão.